Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Gente, eu recebi muita mensagem de gente que tá dizendo que tá com saudade. Cadê os podcasts? Cadê tudo? Gente, eu vou fazer. Eu vou continuar fazendo. Não se preocupem, eu não vou sumir. Eu tô tentando ajustar pra ficar o mais bom pro meu horário pra gravar possível pra vocês. Mas vocês não serão abandonados, eu prometo. E principalmente mandar um abraço hoje, galera, pra galera de Portugal que ouve o podcast e sempre fala: manda um abraço pra cá, manda um abraço pra cá. Então tá aí, o abraço tá mandado. Muito obrigado, galera de Portugal que ouve aqui o podcast. É realmente muito bom saber que eu tenho ouvintes fora do Brasil. E assim, eu também quero ouvir a opinião de vocês. Eu sei que bastante gente já mandou, mas não parem de mandar, tá bom? E muita gente também fala assim: Bruno, eu queria apoiar o podcast, queria fazer isso, mas eu tenho dinheiro, não sei o quê. Ué, você pode apoiar o podcast de outras formas. Divulguem, postem nas redes sociais, vão lá, se inscrevam no Instagram, vão lá e deem nota pra gente lá no Spotify, se inscrevam no Spotify e nos outros agregadores também. Mas principalmente repostem e repassem o podcast para outras pessoas conhecerem também. Ajuda bastante o podcast a crescer e assim chegar em outras pessoas e melhorar cada vez mais, tá bom? Mas vamos para nossa história? Eu sou o Bruno Lima e esse é o Submundo Terror. Submundo Terror. As pessoas às vezes me perguntam qual é a minha primeira memória. Normalmente, eu sempre minto, porque eu sou propenso a evitar a explicação que vem com a verdade. Talvez, de agora em diante, se alguém casualmente me perguntar qual é a sua primeira lembrança, eu vou enfiar a mão na minha mochila, onde vou ter uma penca de cópias dessa história, e vou apenas entregar uma, e vou só esperar eles começarem a ler. Enquanto os olhos dançam pelo texto, seus rostos se transformarão de confusão na testa franzida de preocupação e finalmente na perplexidade de queixo caído que acompanha o medo real. Normalmente, eu digo às pessoas que minha primeira lembrança foi de mim em pé em um banquinho em frente à janela da minha cozinha. Foi logo depois de anoitecer no inverno e de onde eu estava, eu podia ver os galhos pretos da árvore que ficava do outro lado da calçada. Embora essa seja realmente uma memória real, não é a primeira. Se você quiser ouvir sobre a verdadeira, fica aí, que eu vou te contar um pouquinho. Houve uma infeliz série de incidentes que aconteceram na cidade onde eu cresci durante o verão de 89. Quando eu falar incidentes, entenda como assassinatos. Eu não tô falando sobre briga de bar comum que ia longe demais, ou algum homem que foi corno e mandou sua esposa pra vala. Não. Os eventos que aconteceram em Porteira de Baixo foram muito mais grotescos. Ainda mais porque as vítimas eram crianças. Eu não me lembro da onda de calor que varreu Porteira de Baixo naquele verão, nem das gotas rosadas de sorvete derretido na calçada fervente, ou até mesmo dos idosos reclinados em suas cadeiras de balanço na sombra de uma árvore. Eu, na verdade, não lembro de nada disso. Isso tudo foi contado para mim por familiares e amigos dos meus pais. Todos eles, até hoje, dizem que foi o verão mais quente que já viveram. Para tornar o clima ainda mais insuportável, tiveram quedas de energia semanais naquele ano devido a alguns descuidos na usina elétrica da cidade. Como resultado disso, casas e empresas ficariam horas sem ar-condicionado. Os picolés acabaram praticamente em todas as lojas depois do meio-dia. Revistas e jornais não foram lidos naquele verão. Elas eram compradas para serem usadas como ventiladores improvisados. Parecia que o único lugar onde o ar-condicionado ainda funcionava durante essas interrupções de energia era o dos carros. Meus pais me disseram que não era estranho naquele verão encontrar vizinhos descansando em seus carros estacionados com as janelas abertas, bebendo uma cerveja e ouvindo rádio. Às vezes, era a única saída da umidade e do calor insuportáveis. Por isso, quando as famílias iam às compras, era impossível tirar os filhos dos carros. Afinal, as crianças sabiam que o interior de qualquer loja ou mercearia que sua mãe os levasse provavelmente era tão quente,
se não mais quente do que o estacionamento. O melhor lugar para se estar era no carro, com as janelas fechadas e aquele vento suave e sussurrante entrando pelas aberturas. Com isso em mente, você pode entender como o Dentada, como mais tarde foi chamado pelos jornais, escolhia a sua ninhada, se é que eu posso chamar dessa forma. Ele sabia que em qualquer lugar, fora de uma mercearia ou loja de departamentos movimentada, haveria pelo menos 2 ou 3 carros com crianças deixadas dentro. Um desses carros estava estacionado do lado de fora do mercadinho do Tadeu na tarde de 3 de junho. Dentro dele estava Marcelinho, um menino sardento de 8 anos apaixonado por bonecos de ação. Quando a mãe do Marcelinho voltou ao carro, com a manteiga que foi comprar na mão, ela encontrou a porta traseira direita do veículo aberta e um boneco de Darth Vader abandonado no banco de trás. A notícia do desaparecimento se espalhou pela cidade durante toda a semana, até o dia em que um corredor notou um pequeno quichute preto jogado na grama na beira do açude. Pouco tempo depois, o corpo do Marcelinho foi retirado da água marrom e enviado para o necrotério. Foi lá que os médicos notaram que pareciam ser marcas de mordida nos braços e pescoço do menino. A vítima número 2 foi Amanda, uma menina de 7 anos que adormeceu a caminho de casa depois de fazer as compras com a mãe em 18 de julho. Como era comum naqueles dias, um pai podia deixar seu filho dormindo no carro de vez em quando na frente de casa. Berta, a mãe de Amanda, mais tarde disse à polícia que a casa estava muito quente e ela pensou que Amanda dormiria melhor no carro com a porta lateral aberta. Em algum momento, a senhora Berta olhou pela janela para ver que Amanda não estava mais lá. A família vivia em uma casa rural bastante arborizada que levava ao parque de Porteira de Baixo. Os vizinhos ficavam muito separados uns dos outros. O pai e a mãe de Amanda passaram toda aquela noite vasculhando as estreitas estradas secundárias, batendo nas portas das casas vizinhas. Depois de apenas 3 dias de busca, o menino encontrou o corpo de Amanda caído no canto do seu caminho para a escola. Sua garganta estava roxa e estrangulada, coberta com manchas de mordida. Seus sapatos estavam nos pés errados, e isso se repetiu várias vezes. Isso nos traz a minha primeira memória. Meus pais, desde então, colocaram a data dessa memória por volta da 3ª ou 4ª semana de agosto. Fazia cerca de um mês desde o assassinato de Amanda, mas ninguém tinha sido preso. As pessoas na cidade ainda estavam preocupadas. E foi nessa época que, em uma tarde, quando eu estava sentado no banco da frente do Toyota enferrujado da minha mãe, estacionado no lote gigante do lado do mercadinho do Tadeu, que a minha história aconteceu. Eu lembro que tinha um carro estacionado de cada lado do da minha mãe, e em frente ao Toyota havia um daqueles currais para carrinhos de compra. Havia música tocando baixo no rádio. Acho que era Madonna e minhas mãos estavam pegajosas de comer doces. Você pode se perguntar como, com tudo que atormentava a Porteira de Baixo, minha mãe pode ter me deixado sozinho no carro. E de fato, ela não tinha. Meu irmão mais velho, Lucas, com 12 anos na época, foi promovido como meu cuidador temporário enquanto ela fazia uma parada de emergência para comprar farinha. E foi meu cuidador temporário que decidiu que essa era a oportunidade perfeita para correr até a livraria ali perto para comprar um pacote de figurinha. Antes de sair do banco de trás, lembro dele dizendo algo como: "Não sai daqui, viu?" Então, lá estava eu, sentado, esperando que um ou os 2 membros da minha família voltassem. Foi então que eu o vi. E essa é a parte que está clara na minha memória até hoje. As lâmpadas halógenas tinham acabado de acender por todo o terreno. Elas lançavam aquele brilho esverdeado de que acabaram de ligar. O céu, além das árvores ao redor do mercado, estava raiado de rosa e roxo. Devia ser por volta das 7h30. Me lembro que essa foi a primeira vez que olhei para ele, parado a cerca de 9 metros da frente do nosso carro. Quase instantaneamente, a música do rádio desapareceu dos meus ouvidos. Paralisado, em silêncio, olhei pelo para-brisa para aquela figura magra emoldurada pelo céu rosa e roxo. Através de uma cortina de cabelo preto gorduroso caindo em sua testa, eu discerni um único olho. Parecia ter o mesmo brilho verde daquelas luzes halógenas. Ele inclinou a cabeça um pouco para trás e a sugestão de um sorriso dançou em seus lábios finos.
Ele deve ter achado fascinante me olhar enquanto eu encarava pelo para-brisa, paralisado e amedrontado como eu estava, por um minuto inteiro. Ele então começou uma caminhada lenta até o meu lado do carro, sem tirar os olhos dos meus. Uma vez que ele estava do lado de fora da minha porta, ele olhou para mim com seu longo nariz em forma de bico. Então, olhando ao redor, ele começou a mexer na maçaneta. "Abra", disse ele, olhando para mim novamente. Eu apenas o encarei sem dizer nada. Mais uma vez ele disse: "Abra". Seus longos dedos esqueléticos deixaram a maçaneta da porta e começaram a dançar pela minha janela, batendo aqui e ali. Ele se agachou para ficar no meu nível e começou uma espécie de teatro de marionetes com as mãos. Seus dedos sujos andavam pelo vidro como grandes aranhas pálidas em uma batalha mortal. Ele olhou para eles e riu, fazendo sons sibilantes e rosnados. Enquanto ele fazia esses sons, sua boca se abriu em um sorriso cheio e eu dei uma olhada lá dentro, em fileiras de longos dentes amarelos. Eles são até hoje os dentes mais longos e maiores que eu já vi. Haviam lacunas entre eles e eles me lembravam vagamente de teclas sujas de piano. Ele parecia estar completamente imerso em sua batalha de aranhas, rindo e arranhando cada uma de suas mãos. Em um ponto, ele percebeu que minha janela estava aberta, apenas uma fresta no topo. Ele olhou para mim sorrindo com aqueles dentes poderosos e rastejou uma de suas aranhas de mão até o espaço. Eu estava chorando abertamente nesse momento. Ele conseguiu espremer as pontas de 4 dedos pela abertura. Senti um cheiro gorduroso de roupas sujas, misturados com um cheiro doce de sangue. "Vamos, abra", disse ele com uma voz rouca e suplicante. "Abra". Ele disse essa mesma frase em uma dúzia de vozes diferentes, de uma voz feminina a uma voz grossa de lenhador. "Abre a porta". Por pura sorte, a mulher que estava estacionada no lado do passageiro do nosso carro voltou com todos os 4 filhos barulhentos. Ao vê-la, o homem saiu correndo em uma caminhada baixada em direção ao curral de carrinhos, onde ele suavemente se endireitou e caminhou para o estacionamento. A memória termina aí. Mais tarde me foi explicado que meu irmão voltou para o carro para me encontrar chorando histericamente. Não importa o que ele dissesse para me acalmar através do vidro. Aparentemente, eu não abri as portas. Minha mãe voltou logo depois. Ela disse que tudo que eu consegui dizer em meio a soluços grossos foi: "Tinha um homem". Eu continuei repetindo por horas depois disso a mesma frase: "Tinha um homem". Com um calor insuportável, os assassinatos de Porteira de Baixo também terminaram com a mudança das estações. Apenas 2 semanas depois do meu encontro no estacionamento, o assassino de crianças, que mais tarde foi identificado como Antônio Lopes, de 29 anos, foi pego depois de tirar uma jovem de uma festa de aniversário em uma lanchonete. Um trabalhador que estava no seu intervalo para o café no posto de gasolina ao lado, viu um homem magro levar a garota pela porta dos fundos da lanchonete e tentar forçá-la a entrar em um carro vermelho. O trabalhador chamou a polícia e o carro foi parado na estrada Santos Dumont, nos arredores de Porteira. Embora eu não me lembre, primeiro eu fiz a conexão entre o homem no estacionamento e o Dentada ao ver o jornal do meu pai na mesa de centro no dia seguinte à captura do homem. Lá, em um grande preto e branco ampliado, estava o mesmo rosto medonho que eu tinha visto a poucos centímetros do meu, com apenas poucas camadas de vidro nos separando. Aparentemente, não consegui ir para a escola no dia em que vi aquele jornal, porque não conseguia parar de gritar. Sabendo que quase fui uma vítima, minha família e as pessoas ao redor de Porteira não estavam dispostos a me contar nada sobre o assassinato quando ficava curioso sobre o assunto. Anos depois, acho que eles não queriam me assustar mais do que eu já estava naquela época. Então, no ensino médio, eu fiz algumas das minhas próprias pesquisas. Fiquei sabendo que o Jornal da Cidade havia cunhado pela primeira vez o apelido de Dentada, tanto por causa dos incisivos extraordinariamente grandes do homem, quanto por seu hábito de morder a pele de suas vítimas. Seu meio de matar
era quase exclusivamente estrangulamento. Por ter sido diagnosticado com esquizofrenia paranoide, Antônio costumava delirar. Como resultado, sua história mudava regularmente. No entanto, depois de ser questionado várias vezes, o número de assassinatos que ele confessou, embora variando, nunca passou de 10. Também foi observado em pesquisas sobre Antônio que ele só caçava no verão. Alguns especulam que isso era por causa do fácil acesso às crianças que eram deixadas em carros enquanto seus pais iam fazer compras. Outros sugeriram que o clima quente desencadeava algo dentro de Antônio, algo que ficava adormecido durante o outono e o inverno, e depois acordava quando a temperatura atingia 40 graus. Quem pode saber a verdade? Os anos suavizaram um pouco essa primeira lembrança. Tenho quase 40 agora. E embora aquele sorriso horrível não seja tão distinto quanto costumava ser, ainda o vejo às vezes quando acordo à noite, geralmente nos meses mais quentes. Tem uma parte da história que eu não contei pra vocês, mas eu acho que passou da hora de eu contar isso pra alguém. Naquele dia, antes dele sumir, ele disse que ia voltar. Ia voltar pra me pegar e quem mais estivesse perto. O problema é que na sexta-feira ele vai sair do centro psiquiátrico. E hoje eu tenho 2 meninas me esperando em casa todos os dias. Eu acho que quando elas me perguntarem qual é minha primeira lembrança, talvez eu conte a elas sobre o tempo em que eu estava no banco da minha cozinha, olhando para a velha árvore. Ou talvez eu apenas diga a elas que quando virem um homem com dentes brancos e longos sorrindo para elas, que corram o mais rápido possível.